A letalidade da Polícia Militar isolada, só da Polícia Militar, cresceu 21% nesse período. E lembrando que foi justamente nesses primeiros meses do ano que a pandemia fez com que parte da população, quase metade da população, ficasse dentro de casa, recolhida, fazendo isolamento social. Bom, sobre os números, vários casos, inclusive de violência policial que têm aparecido semanalmente, tem vindo à tona. A gente conversa agora com o Eliseu Soares Lopes, que é ouvidor das polícias do estado de São Paulo. Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica. Deixa eu explicar para vocês. A ouvidoria é um órgão responsável pelo controle externo das polícias e por encaminhar as denúncias da população sobre os abusos praticados por agentes. Doutor Eliseu, um prazer te receber. Tudo bom com o senhor? Muito obrigada pela participação. Prazer todo meu, prazer falar contigo e os telespectadores da TVT. Doutor Eliseu, eu dei alguns números aqui, o que a gente percebe é o aumento, então, da letalidade da polícia. Além disso, aumentou também o número de homicídios e aumentou o número de policiais mortos também durante, enfim, esses confrontos. A gente pode concluir inicialmente que há um problema na política de segurança pública no Estado. Daí eu queria ouvir de você qual o problema é esse. Olha, em primeiro lugar é o seguinte, é bom considerar que nós estamos numa situação advinda do resultado eleitoral último, de extrema polarização, e a temática de segurança pública ganhou relevo no debate eleitoral passado. E, infelizmente, a posição vitoriosa, do ponto de vista nacional, e outros, também trouxeram para o debate o problema, a temática da segurança pública. Mas, notadamente, uma ideia se aproveitando um pouco de uma questão que é muito cara para a sociedade, o medo, enfim, da violência, enfim, de assaltos, etc., levou as pessoas, esse debate levou as pessoas a pensarem na ideia que nós iríamos resolver o problema da violência causadas pelas mazelas sociais com mais violência. Ou seja, basta ver o símbolo, a arminha. Quando eu coloco isso na agenda nacional e coloco na agenda do candidato, um dos principais candidatos, e que depois veio a ser presidente da República, que mensagem que eu estou passando? Não é nem subliminar, é uma mensagem direta e objetiva. Então, esse problema da crise de segurança pública no Brasil, ela tem contornos nacionais. No estado do Rio de Janeiro, muitos anos, a milícia, né? Milícias que, no primeiro momento, para combater criminalidade, mas depois você viu que uma certa... acabaram tendo um papel de justiceiros, né? Portanto, uma atividade paralegal, né? Embates, insubordinações em vários estados, né? Ceará, enfim. Então, e aqui em São Paulo e no Brasil, chama a atenção que, embora nós tenhamos um número onde as pessoas estão em isolamento social, confinadas, portanto, em isolamento social em função da pandemia, em função do Covid-19, esse número é assustador, um número assim, inexplicável de tamanha ação, aumento de letalidade, aumento de violência praticada pelos policiais, né? Então, acho que é nesse contexto que nós precisamos analisar, sob pena de, digamos assim, particularizar um problema complexo, que é o problema de segurança pública, e por intelectualidade intelectual, e eu sei que a TVT preza muito por isso, por uma visão científica das coisas, mas eu diria que nós temos aí um problema de ordem nacional e que tem, evidentemente, desenlace em todos os estados. Notadamente aqui em São Paulo, para dialogar assim, com a sua questão, com a sua pergunta,
eu vejo o seguinte, eu vejo ao longo desses anos, desses meses que eu estou na ouvidoria, eu vejo uma preocupação por parte da cúpula de segurança pública em relação a isso, a desvios e aos desmandos de alguns setores da polícia e algumas estruturas da polícia. Eu acho que qual que é o problema e o que a população almeja? É que tipo de medidas mitigatórias para que possam dar um fim a cabo pôr um freio de arrumação nesta sensação. Então, essa é uma primeira questão que eu acho que é importante como resposta. Que tipo de resposta que o Estado tem que dar a certos desarranjos que possam aparecer em setores da polícia e tal, que nós não podemos concordar. Nós não podemos admitir, em pleno século XXI, sobre a vigência do Estado Democrático de Direito, justiçamento. A ideia de justiçamento, a ideia de abuso da atividade policial contra a população, como se a população fosse inimiga, como se ela fosse alvo, como se nós estivéssemos em uma guerra e, sobretudo, a população mais pobre fosse inimiga. Por isso é preciso ter um freio de arrumação e pensar em medidas para diminuir, ou acabar, ou, ao menos, no primeiro momento, mitigar os efeitos, evidentemente, dessa compreensão. Eu penso assim, doutor Eliseu, sobre essa questão. Você trouxe esse exemplo nacional de Jair Bolsonaro, falou das milícias no Rio de Janeiro, mas a gente não pode esquecer que aqui em São Paulo, o governador João Dória, ele foi eleito falando que a polícia iria atirar para matar. Assim que ele foi eleito, ele prometeu os melhores advogados para os policiais que matassem no Estado. Então, de alguma forma, esses números também são resultados desse discurso que ele sustentou durante os primeiros meses de campanha como eleito também, né? Ele parece que mudou de opinião. Agora ele tem rechaçado publicamente esses casos de violência que vêm à pública, mas são casos que, de alguma forma, se relacionam a esse discurso anterior. E aí, como mudar a partir de agora? Ele já mudou o discurso, mas a gente não viu mudança na atuação da polícia. Ele, inclusive, falou sobre um curso para os policiais que deve acontecer, deve começar agora próximo, né? Para tentar reestruturar essa polícia. Mas ela, de certa forma, ela parece estar fora de controle. Como que você vê isso? Eu acho o seguinte, que é sempre bom as pessoas, de qualquer forma, reverem posições, né? Eu acho que é bom, sobretudo os homens públicos, né? E se porventura, em determinados momentos, ao sabor de uma disputa, de um projeto eleitoral, pensou em certa medida e refletiu sobre ela, eu acho que eu vejo como uma coisa positiva, né? Porque quem ganha é a sociedade. Repelir condutas ilegais, me parece que é uma primeira medida que um governo democrático e qualquer governo deva fazer. Eu acho que isso é uma questão importante. E estou de acordo contigo por isso que eu falei que o ambiente eleitoral muito carregado, muito voltado a um conceito, em minha opinião, de enfrentar os problemas, as mazelas sociais, a partir de um viés que poderia passar uma ideia de justiçamento, de que a população pobre, da periferia inimiga, me parece que isso é equivocado. Isso tem sido rechaçado não só no Brasil, mas no mundo, né? O que é bom. Né? Então, isso tem sacudido, evidentemente, as estruturas das sociedades. Tal. Nós aqui temos um desafio, e você tem razão, que vai para além, evidentemente, de pontuar ali, de requisitar protocolos ou procedimentos que coíba a violência das pessoas que cometem abusos, das pessoas que cometem ilegalidade, né, requisitar que seja aberto inquérito policial militar, o inquérito civil, a manifestação do Ministério Público, o acompanhamento que nós fazemos ao longo desses inquéritos, mas, para além disso, nós precisamos pensar que tipo de sociedade que nós queremos, né? Que tipo de sociedade, que perspectiva que nós vamos apresentar para a juventude, para a população, para os jovens, sobretudo, que o caminho melhor para se seguir é o caminho da paz, da busca da paz,
da busca de objetivos maiores que possam encantar a juventude, que não a criminalidade, mas o caminho da universidade, né? O caminho de busca dos seus sonhos através da conquista da cultura, da educação, né? Uma sociedade que tenha um desenvolvimento urbano que seja mais palatável, que seja mais democrático na distribuição das cidades, né? Que esses espaços muito condensados, que são também fatores que ocasionam violência, né? Onde as pessoas não têm, digamos assim, outras opções que não seja o confinamento do dia a dia, né? Então é preciso pensar um pouco de forma mais complexa essa questão, porque o bem da verdade, nós tivemos alguns anos de governos democráticos, governos preocupados com a temática de direitos humanos, muitos, desde o governo Fernando Henrique, passando pelo governo do presidente Lula, um pouco o governo da presidente Dilma, enfim, e outros governos democráticos de diversos aspectos políticos partidários, né? Não só de esquerda, mas governos, figuras democráticas que respeitem o Estado de Direito. E o problema da violência nos últimos, ainda que nós tenhamos um aumento, uma melhor qualidade na vida das pessoas, onde nós tivemos, por exemplo, um aumento da chamada classe média, né? Chamada classe média C, né? O Márcio Postman fala, não é um problema de classe média, são trabalhadores assalariados que, em função do aumento real do salário mínimo, como uma política central dos governos, aí, fez com que melhorasse as condições de vida da população, desse uma certa estabilidade. Veja que nem isso foi suficiente para reduzir um pouco tamanha violência aqui no nosso país, e, evidentemente, nós não moramos num país de forma abstrata, nem no Estado, moramos nas cidades. Em última instância, moramos em bairros, ou moramos nas nossas casas, enfim, né? Então, veja que não é simples essa questão. Então, nós teríamos que pensar um pouco algumas coisas, que eu acho que alguns problemas que nós chamamos, e vários historiadores, em particular, me comungo dessa ideia, de que nós precisamos pensar um pouco como foi construído, como a nossa nação, o Brasil, ela foi construída do ponto de vista estrutural, né? A primeira questão que eu acho importante levantar, pois não? Pois não? Não, você fala sobre essa questão de pensar realmente, repensar essa estrutura da polícia. Nesse sentido, chama muita atenção num dos casos de violência policial que aconteceram assim nesses últimos meses e semanas. Num dos casos, eu não me lembro agora se foi em Barueri ou Guaianazes, quem participou da agressão por parte da polícia era um jovem de 22 anos. Então, um policial de 22 anos que deve ter acabado de entrar na corporação e estava ali praticando essa violência enquanto policial. Então, o que me leva a direcionar a pergunta a partir do que você estava falando, além de pensar essa reestruturação, o que dá para se fazer imediatamente para mudar esse comportamento? É esse treinamento ao qual João Dória se refere? Ele também fala em colocar câmeras a partir de agora nos policiais para, de alguma forma, coibir essa prática da violência. Não sei se é suficiente, qual a sua opinião, mas o que pode ser feito imediatamente para mudar essa prática da polícia? Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos fazer, o problema da polícia é um problema que ele reflete na polícia. Então, ressignificar quem é cidadão na sociedade brasileira, eu acho que é o primeiro parâmetro. E vou dizer mais. Na imprensa, nós precisamos ressignificar isso. Na publicidade, no reconhecimento do papel da diversidade étnica e racial do surgimento da população brasileira. Aquilo que o nosso sociólogo Darcy Ribeiro, antropólogo Darcy Ribeiro, falou na sua obra O Povo Brasileiro. Né? Quem é sujeito de direito na sociedade brasileira? Se nós quisermos mudar, começar a mudar, dar passos significativos nessa direção, sem enganar a população,
nós precisamos ter uma política, um tratamento multidimensional. Não é só uma estrutura, tal, porque nós reproduzimos o que nós vimos. Quando a população de periferia, a população mais pobre, notadamente a população negra, não é enxergada nos principais difusores da cultura como sujeitos de direito, como sujeitos de pertencimento, eu vou te dizer, coisas simples, nas telenovelas, nas dramaturgias, de forma geral, na vida política, né? Nos governos. Não é possível você ter 60%, 50% da população e você vai ver um governos e você não vê figuras negras, por exemplo, que compõem esse secretariado. E isso não é um problema só de um espectro político, não. São de todos. Não nos vimos nos telejornais. Não nos vimos. Não nos vimos, enfim, nos Estados Unidos, que tem uma condição histórica diferente da nossa, lá onde o povo é minoria, o povo negro é minoria. Em todos os filmes, você tem a participação da população, de atores negros com papéis importantes como protagonista, de uma forma ou de outra. Então, o simbolismo é muito importante, é fundamental. Então, acho que esse é um primeiro passo, um passo importante, que nós podemos fazer agora, já está na nossa Constituição. Inclusive, tem uma lei que foi aprovada, que é a lei do Estatuto da Igualdade Racial, da promoção da igualdade racial, que não é discriminar o não negro ou discriminar o branco. Não é isso. É justamente construir políticas públicas para reconhecer, né, o valor tal. Então, acho que esse é um ponto. Agora, um ponto mais objetivo. Acho que câmaras são importantes. São importantes. Eu conversei com alguns especialistas aqui, que conhecem bastante a temática, como o Coronel Arruda, que foi muito tempo diretor de direitos humanos da Polícia Militar, uma pessoa assim que tem um trabalho muito importante, muito respeitado, inclusive, por organizações de direitos humanos. Conversei com o deputado Vanderlei Sirac, que é um especialista nessa matéria, e outros. Né? Então, não só no colete, mas no veículo. Sensor de peso. Porque quando um dos problemas, a polícia, a viatura, ela sai do batalhão. Né? E ela tem um peso. Então, e esse controle, via essa atividade remota, de controle remoto da atividade policial, ela tem que estar sendo controlada de forma online, objetiva ali. Se o capitão superior que está acompanhando as viaturas perceber qualquer tipo de anormalidade, ele tem condições de fazer um controle. E o policial que está sujeito a esse controle, evidentemente, não vai incorrer em situações que pode, inclusive, prejudicar. Então, o problema das câmaras eu acho muito importante. Qual que é a crítica? Construtiva, inclusive. Nós temos que levar para todos os batalhões, para um conjunto de policiais. Veja você, que é bom para os policiais. Veja o caso ali do desembargador de Santos. Não é isso? Lembra? Que nós vimos. Sim. Se os policiais não tivessem filmado, ia ser a palavra dos policiais com o desembargador. Não é isso? É aquela história. Quem você acha que está falando? Né? Se não tivesse filmagem e eles fossem relatar aquela situação. Então, aquilo ali serviu, é um excelente exemplo, né, que nós podemos passar. Então, é isso. Mas acho que, para além disso, polícia comunitária. Uma polícia comunitária que possa... O que é a polícia comunitária? Mas não é uma polícia comunitária só na acepção, só na conceituação, mas na concepção do trabalho. Uma polícia que possa interagir com a comunidade, conhecer a comunidade. 2 ouvidores trabalharam muito isso, tiveram um papel importante nisso, o próprio doutor Benedito Mariano, o doutor Funari, que foi ouvidor e hoje é da Comissão de Justiça e Paz, né? O ex-secretário de Justiça, o doutor Belisário. Nós temos
muitos grupos aí se manifestam em temas candentes, em perfeita sintonia com o que nós pensamos para uma sociedade melhor. Um abraço a todos.